A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, conto 18, A Humilhada. No segundo dia do casamento, às 3 horas da tarde, o marido lia um jornal e de repente boceja. Regina não pôde evitar a exclamação. Ih, meu filho! O quê? E ela? Tão feio o que você fez? Teve um espanto honesto. Mas o que foi que eu fiz? Ela, repreensiva, embora sem prejuízo de sua doçura habitual, observou. Bocejou na minha frente. Ué, eu não posso? Por quê? Todo mundo não boceja, inclusive você? O protesto veio imediato e irreprimível. Eu não! Tenha santíssima paciência. Mas na sua frente nunca bocejei. É ou não é? É sim. E com efeito, fina, educada, escrupulosa, Regina conseguira eliminar dos seus hábitos e modos tudo o que ela própria achava deselegante. Tinha horror de espirrar diante de terceiros. Acordava mais cedo do que o marido para que ele não lhe visse a cara de sono. E se havia doença que a exasperasse, eram os resfriados que dão corizas, né, que fica o nariz escorrendo. Idealizara para si e para o marido uma vida conjugal muito doce e perfeita. Houve um momento, durante o noivado, em que sugeriu quartos separados para quando se casasse. Alegava que assim preservariam melhor a ilusão amorosa. Mas Guilherme saltou como uma fera. Não, senhora, em absoluto. Por quê? Porque senhora Bolas, ou está me achando com cara de palhaço? Dura realidade. Casaram-se um dia, ela com 17 anos, criança e lírica. Ele com 20 anos, amigo da sinuca, torcedor do Flamengo, meio farrista. Esperava-se que mudasse com o casamento. Regina, que o adorava, punha a mão no fogo pelo seu amado. Muda sim, há de mudar. Reagia bravamente contra os venenos. Guilherme é perfeito. E o fato é que entrou na vida matrimonial pronta para ser a mais feliz das mulheres. Na primeira manhã da lua de mel, tomaram banho juntos. No 15º dia, sua mãe telefona curiosíssima. Como é que vai o negócio? Respondeu com o fervor de esposa recente. Ah, mãe, nunca pensei que o casamento fosse tão bom. Sou tão feliz, mas tão... Antes assim. Mas certas coisas já aborreciam. Antes de mais nada, o prosaísmo do marido. Lembre-se que prosaísmo pode ser aquilo relativo à prosa, ou seja, aquilo que não tem poesia. E indo para esses lados pode ser algo comum, trivial, corriqueiro. Né? Antes de mais nada, o prosaísmo do marido. Após uma relativa e efêmera cerimônia, que durou de 2 a 3 dias de lua de mel, ele relaxava, evidentemente. Por exemplo, ela pedira ao marido que não usasse gíria. A princípio, Guilherme controlou a linguagem, mas era, por índole e educação, um debochado. Acabou explodindo. Sossega, leoa de chácara. Sou contra clichê. Regina gemeu. Paciência. E teve que suportar a gíria deslavada do marido. Por fim, ela se contagiou e já usava certas expressões, tal como velhinho, de arder, araqueado, etc, etc. Araqueado, para o nosso contexto aqui, sem sorte, azarado. Né? Só araque pode ser aquilo que resulta de casualidade, aquilo que veio pela sorte. Por isso que araqueado é sem sorte. Né? E por que é aquilo que resulta de casualidade? Um professor de araque seria um professor de improviso, a princípio. Né? Então faltou alguém e foi lá e pegou o supervisor do escritório e falou para ele dar aula ali. Então ele foi um professor de araque, de improviso. Mas é claro que daí esse significado evoluiu para o mais famoso hoje em dia, que é de baixa qualidade, né? Falso,
um intelectual de Araque, uma champanhe de Araque. Então ela já começou a falar, usar gírias como velhinho, de arder, araqueado, etc, etc. Justificava. O hábito e a convivência são um caso sério. Mas o fato é que as suas ilusões iam rapidamente desaparecendo. Não que se julgasse infeliz, isso não. Quanto mais não fosse, tinha certeza de uma coisa, da fidelidade do marido. Dizia, enquanto ele não me passar para trás, não me trair, vai tudo num mar de rosas. Uma vizinha fez o veneno. Mas olha, que não há homem infiel. O homem infiel nasceu morto. Regina insultou-se. Não sei se outros não são, nem me interessa. O meu é. Romance. Não tardou a acusar os sintomas de gravidez. Quando o médico confirmou o estado, voltou para casa comovidíssima. No ônibus veio de pé, enquanto os sujeitos fortes, atléticos, viajavam solidamente sentados. Pensou, se eles soubessem que eu estou grávida. E só imaginava a surpresa maravilhosa do marido quando ela lhe desse a notícia. À tardinha, chegou Guilherme. Deu-lhe um beijo frívolo na face. Quer dizer, um beijo superficial, né? Sem atenção alguma. Já em mangas de camisa, sentou-se para ler no jornal a página de futebol. Então, nervosíssima, os olhos marejados, Regina diz, eu estou. O quê? Baixa a cabeça. Vou ter neném. Guilherme encostou o jornal atônito. No duro? Batata? Na sua emoção, na sua candura, Regina suspira. Assim disse o médico, garantiu. Apanhou de novo o jornal, rosnou. Que espeto! Passado o encanto da lua de mel, via na maternidade só os aspectos desagradáveis, sobretudo o problema econômico. Perdia muito dinheiro no jockey, na sinuca e continuou a ler o jornal de cara amarrada. O inferno. 2, 3 meses depois estava tão desenvolvida que uma vizinha arriscou a hipótese. Vai ver que são gêmeos. A aterrada bateu na madeira. Isola. Deu para enjoar, tinha vertigens constantes. O pior, porém, não eram as atribulações naturais do estado. O pior era a conduta do marido. Ele mudara por completo. Chegava tarde, quase sempre com hálito de álcool, era desatencioso, grosseiro mesmo. Ora, Regina era muito doce, muito amorosa, doida por um carinho. Tinha, porém, seu amor próprio. Fechou-se em si mesma com a reflexão. Deus é grande. No dia em que sentiu as dores do parto, o marido não estava em casa. Alguém foi correndo levar o aviso na sinuca. Ele passava o giz no taco para tentar uma bola difícil. Ouviu a notícia e com toda a calma e segurança fez a jogada. E mais, completou a partida. Só então veio para casa. Quando chegou, a filha já estava em cima da toalha felpuda, nuazinha e perfeita. Entrou no quarto e ia sair quando a mulher, exausta de tanto sofrer, perguntou: Você não me beija? A filha. Chamou-se Sônia, a menina, e seu nascimento não mudou a vida do casal. Os anos se passaram um a um. E com o tempo, todos os escrúpulos do marido desapareceram. Então lembre-se que escrúpulo é um estado de hesitação da consciência. Isso é interessante, né? Eu vou fazer algo errado, e aí se eu tenho um escrúpulo, eu hesito um pouco, falo, opa, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Se eu não tenho escrúpulo nenhum, eu faço o que é ruim, o que é mal, na verdade, sem titubear. E com o tempo, todos os escrúpulos do marido desapareceram. Não tinha hora de chegar em casa. Certa vez, Regina, desesperada, ia protestar. Ele, porém, cortou. Não admito, ouviu? Não admito. Regina ergueu o rosto sem medo. Está bem, mas você fica avisado. No dia em que eu souber que você me traiu, já sabe. Ele rosnou não amola, e encerraram ali o incidente. 3 anos mais tarde, ela encontrou na camisa do marido marca de batom. Fez a advertência sintomática. Olha que eu ainda sou bonita.
Já naquela época, seu consolo único era a filha, que crescera doce e linda e muito agarrada à mãe. Com pouco mais, não houve dúvida possível. Tinha a certeza líquida, nesse caso a certeza clara, definitiva de que ele a enganava de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Recebeu cartas e telefonemas anônimos, doía-se na carne e na alma. Uma vez teve a reflexão desesperada: ah, se eu tivesse coragem de trair também. Um primo de segundo ou terceiro grau a cortejava há algum tempo, com discrição, de uma maneira quase imperceptível. Essa ternura constante e suave lhe fazia um bem imenso. E quando afinal ele se declarou, Regina, chorando, foi muito clara. Eu sei que meu marido não presta, não vale nada, mas é minha filha. Deus me livre que um dia minha filha me acuse. O rapaz admitiu, tem razão, eu compreendo. Mas assim mesmo, esperarei sempre. Decisão. Quando Soninha fez 13 anos, o pai andava com um caso mais complicado que os anteriores. Era um romance tenebroso, com uma morena cheia de corpo, desbocada e agressiva. A fulana vivia telefonando para Regina e a descompunha nos termos mais vis. Quer dizer, ofendia ela, né? Sônia, já mocinha, via e ouvia tudo sem um comentário. Era um tipo frágil, fino, cujo olhar intenso fazia supor uma alma profunda. Regina vivia alarmada. Dizia para o primo: imagina se Sônia desconfia que eu e você... Não tinha havido nada entre os dois, nada. Era o que se chama um amor rigorosamente platônico. Todavia, no seu escrúpulo, Regina não queria que a menina desconfiasse nem do sentimento. Até que um dia, o pai apareceu bêbado em casa. Viu a mulher e teve uma maldade gratuita e obtusa de irresponsável. Esbofeteou-a e, depois, riu ignobilmente. Como se a bofetada despertasse não sei que sombria, que misteriosa crueldade nas profundezas do seu ser. Então a filha, que aparecera na porta, atraída pelo barulho, caminhou para Regina, agarrou-a pelos 2 braços, sacudindo-a com inesperada energia. Larga esse homem agora! Larga! Sai desta casa! Agora! Anda! Toda a sua doçura de menina se fundia em paixão e ódio. Então, subitamente serena, Regina compreendeu que certas esposas precisam trair para não apodrecer.